Oi, turma! Tô me arrumando que eu vou pra uma festa junina. E é na casa de uns amigos, sabe? Vou comer horrores de comida brasileira. Que eu amo, mas eu não sei fazer, né? Então, turma, o episódio de hoje podia ser sobre amizade, né? Porque eu acho que desses anos todos que a gente tem podcast, conversei muito sobre amizades, o que é uma amiga, o que é uma boa amiga, mas eu acho que ultimamente eu estou me tornando uma péssima amiga, mas é no sentido positivo, assim. Eu comecei a perceber na vida, acho que adulta mesmo, que algumas coisas não são normais, sabe? Fica tentando salvar relações não é normal. E acho que de todos esses anos na minha vida, pela primeira vez eu sinto que eu sou capaz de discernir o que precisa ser discernido. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que fazia análises do tipo, não é porque esse ser humano aqui conversa comigo que essa pessoa é uma boa amiga. Por muito tempo eu achei que as amizades elas eram isso. Sabe, uma coisa meio da Tia Adélia Prado. Eu pensava que era simples. E eu concordo, eu acho que é simples. Mas é simples quando é bom e quando é saudável. E existe um monte de critério para ser bom e saudável. Não basta só as pessoas se falarem bem, darem risada. Eu acho que amigos profundos, né? Não tô falando de colegas, mas amigos profundos mesmo, pessoas que você vai dividir a vida, é preciso tanta coisa. Pra mim tem sido cada vez mais chato, por isso que eu acho que o problema virou eu. Porque eu acho muito ruim você conviver com pessoas que não têm brilho por nada. Que não brilham, eu digo assim, que não brilham, eu digo de vontade de viver. Não também no sentido antidepressivo, mas assim, sabe quando na vida você vê, por exemplo, no episódio passado, eu trouxe aqui algumas amigas da faculdade. Trouxe o pessoal dos estudos de cultura e interartes, né? Quero que vocês conheçam ainda também as meninas de filosofia, os meus colegas da licenciatura, enfim. Mas eu acho que assim, as meninas ali, vocês vão ver que são mulheres com dificuldades, com vidas diferentes, tudo mais. Só que elas são extremamente interessadas na vida. Elas não são pessoas assim, quero que alguém me dê algo. E ao longo da vida eu percebi que a gente não repara o quanto é importante. A gente, eu digo eu, né? Não reparava o quanto era importante também admirar as pessoas que estão à minha volta. De uma maneira muito simples. Eu acho que no final das contas essa até pode ser a solução. Achei que não ia ter conclusão o episódio, mas eu pensava que a amizade é uma coisa leve, então assim, não há grandes exigências com amigos. Mas principalmente no que cerne as coisas que a gente valoriza no outro, é bem preciso uma série de coisas. É como. É naquela frase, né? Que não se engane. Como é que é da Clarice? Simplicidade. Deixa eu pesquisar. Tô fazendo o olho e pesquisando. Só consigo simplicidade através de muito trabalho, não é? Que não se engane. Só consigo simplicidade através de muito trabalho. É da Hora da Estrela, mas eu quero confirmar como é a frase. Que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E eu acho que nas amizades isso se tornou uma coisa nova na minha vida. Nas relações também. Eu tinha isso, né? Pra mim, namorar e tudo mais, eu preciso admirar aquela pessoa como homem, como amigo, como trabalhador, sei lá. Mas eu nunca reparei que isso precisava também estar nas amizades, assim. O que eu acho bom, porque é muito importante a gente também não viver nas nossas bolhas e não achar que todas as pessoas têm que ser iguais a gente e gostar das mesmas coisas. Mas eu acho que existe uma linha muito tênue entre isso e entre também a gente ter amizades que não fazem sentido, não por
Não por não terem nada a ver, mas por talvez não nos trazerem nada na mesa. Não que tudo na nossa vida tenha que trazer alguma coisa, uma benfeitoria. Eu acho que existe esse lado simples da amizade. Esse episódio com certeza não vai ter conclusão, mas existe esse lado simples da amizade. Amigo é porque é. Acredito nisso. Mas conforme o tempo vem passando e conforme a vida vai acontecendo, e nós vamos conhecendo pessoas novas e amigos novos e pessoas que desejam a vida, você vai percebendo que isso também é um motor para você. Então, quando você tem pessoas que parece que você só orienta, é que assim, na vida acadêmica eu tenho que orientar, eu tenho que ser professora, eu tenho que fazer várias coisas. E no dia a dia, eu não quero ser egoísta, mas eu acho que eu sou. É isso, aceitar os defeitos, né? No dia a dia, eu acho tão gostoso quando a gente tem ali pessoas que não nos exigem essas mesmas coisas que são exigidas no trabalho, sabe? Não tô falando de ajudas básicas, mas é muito complexo o tema da amizade pra mim. Dos relacionamentos como um todo, até mesmo do relacionamento como professora, é preciso ser séria, mas ao mesmo tempo é preciso não ser carrasca. São linhas tênues e são coisas muito diferentes, mas a gente confunde, sabe? Só que eu acho que também, ultimamente, assim, alunos têm procurado muita coisa pra reclamar, sabe? A gente tem uma cadeira na faculdade, vou simplificar pra vocês, no sentido de resumir, né? Pra não contar a história toda. A gente tem uma cadeira na faculdade, que estuda cor de rosa. Aí os professores pedem pra gente falar sobre a cor rosa. Porque a cadeira é sobre cor de rosa. Aí as pessoas querem falar sobre lilás. Aí os professores falam, não pode falar sobre lilás. E aí as pessoas reclamam. Elas acham que elas estão certas. Não, mas aí o professor, a cabeça muito fechada. Cara, não é que a cabeça fechada que o currículo é outro. Muito legal você querer estudar roxo, lilás, sei lá, azul, preto, amarelo. Mas a cadeira é sobre rosa. Assim, eu entendo as inovações, ainda mais os contributos científicos, né? Mas é muito complicado pra gente enquanto professor, porque como é que a gente vai avaliar uma coisa que não é da nossa disciplina? É muito complicado. Eu acho que nas amizades também, como a gente vai. Eu acho que toda vez que a gente questiona, na verdade, toda vez que a gente questiona, nós estamos numa boa amizade, é porque essa amizade não é tão boa assim. Eu tenho sentido isso na vida. Que quando existem, claro, as coisas que você pondera, as coisas que você admira, vai. Mas quando você não questiona tanto, você não faz tantas perguntas. E eu acho que também a amizade é sobre fase, né? Tem fases que aquilo ali faz sentido, tem fases que não faz sentido. Só que eu não sei, assim, eu acho que eu tô me tornando egoísta porque nos últimos tempos eu tenho ponderado isso muito, porque eu também tô numa fase de tese, de doutoramentos, então pra mim ter ali certos desgastes, certas rusgas na comunicação, na vida, é muito complicado porque eu de fato não tenho esse tempo, não que assim, ai, dane-se isso. Não, é importante ter amigos, é importante amar, é importante odiar, é importante sentir todas as coisas, todas as emoções, é importante ter as pessoas aqui em volta da gente, né? Não gosto dessa ideia do pesquisador que vive isolado, mas ao mesmo tempo, como eu tô sempre meio tensa, né, com as coisas que eu preciso fazer, trabalhar e entregar resultado, quando eu tô com as pessoas, eu quero estar conversando de bobagem, de besteira. Eu não sei se é isso, mas também entra muito naquela questão. Quando você não tem próximo de você pessoas que entendem a sua pira, isso também te deixa meio broxa, assim, te deixa meio pra baixo, né? Porque, por exemplo, pra mim é muito importante estudar, trabalhar, fazer minhas coisas, ler, e é muito importante, pronto, a vida que eu levo agora e as coisas no trabalho que eu amo fazer. E estar aqui, enfim, tô muito duro pra tá vivendo aqui, pra tá fazendo as coisas que eu faço. E aí você imagina, comigo, né? Se é isso ou se é eu que eu tô me tornando egoísta. Adoro que os episódios acabam sendo uma extensão da terapia. No final, eu acabo percebendo que
quando uma pessoa não valoriza essas coisas também na minha vida, quando ela acha, por exemplo, que eu deveria casar, ou acha que eu deveria fazer outra coisa, ou acha... Quando começa a ter muitos achismos, eu sinto que eu fico presa, sabe? Não gosto dessa sensação. Mas ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa um pouco assim, não posso julgar. Porque, da mesma forma que as pessoas me perguntam sobre casamento, eu pergunto pra elas de doutorado. Tipo, você não vai casar? Eu falo, meu, você tá com 30 anos, e aí, a pesquisa? Sabe, não tem nada a ver. Nem todo mundo tem que ser pesquisador. Eu falo, beleza, mas você tá aí com quantos anos? Você tem que ler os 100 anos de solidão. Você já leu o Gabriel Garcia Marques? Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei que isso é uma coisa que me incomoda, quando acham que eu tenho que viver de uma certa forma, também quando eu vejo pessoas vivendo só pra outras coisas, eu fico assim, só, entre aspas, né? A vida delas. Eu reparo que eu também julgo de certa maneira, mas é uma coisa que na vida adulta, eu não sei, a gente inevitavelmente vai caindo em bolhas. Eu acho que, por exemplo, pra mim, o pessoal ali, tanto da faculdade quanto de outras universidades também, que a gente vai tomar café, vai fazer alguma coisa e vai falar de estudo, olha como eu tô confusa com os parágrafos, com a bibliografia, com as teorias. São as coisas que me até dão gás para que eu volte para pesquisa, para que eu volte para os lugares. Então, eu não sei se eu não sei se o problema sou eu ou se às vezes inevitavelmente a gente vai cruzando ali mesmo com pessoas e até padrões, né, de relações passadas, de coisas passadas. Mas eu acho que é ainda mais difícil, eu fico pensando, né, que é ainda mais difícil quando isso se estende para a área, por exemplo, de um casamento, de um namoro. Porque amigo, colega, é uma coisa, né? Mas, por exemplo, uma pessoa dentro da sua casa é diferente quando. Assim, eu já tive essa experiência, né, de estar numa relação que não valorizava nada de estudos e de pesquisa e de essa coisa de quero aprender idiomas, eu quero ler todos os livros do mundo, eu gosto disso, eu gosto do meu tempo gasto, assim, sabe? Racionalmente falando. E isso não era uma moeda de troca, isso não era importante porque, sei lá, o jogo de futebol, porque as outras coisas eram importantes. E são importantes, eu não acho que não sejam, mas é diferente, né, quando uma pessoa não valoriza isso em você, mas você valoriza as coisas da pessoa. Por exemplo, não ligo da galera ficar. Normalmente namoradas reclamam disso, né? Ai, meu namorado fica jogando CS o dia inteiro, no sábado. Ai, eu não ligo, vai jogar CS, eu vou ler, vou fazer outra coisa. Isso pra mim não é um problema. Mas. É diferente quando você tá num relacionamento que a pessoa quer que você também fique jogando CS. Ou que você tá também num relacionamento que a pessoa quer que você fique lendo. E aí? Como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? Porque também é uma linha muito tênue entre uma coisa ou outra. E eu fico tentando buscar respostas até mesmo na literatura, e eu digo em romances, em livros, eu digo no realismo da coisa, talvez. Mas é muito difícil, né? E é muito triste também quando a gente repara que uma relação tá se desgastando por conta dessas coisas. Ou por conta... Ou já foi, sabe? Eu fico pensando muito nisso também. Onde eu errei no passado, não quero cometer os mesmos erros. Eu lembro que, às vezes, na adolescência, assim, parava de falar com as pessoas, mas poderia ter sido mais paciente. Ou não, teria piorado a situação. Que é importante também saber a hora de ir embora, né? É importante também não deixar as coisas se desgastarem ao ponto de virar grandes brigas, grandes problemas. Enfim, perguntas, turma. Eu vou deixar essas aí pra vocês. Depois vocês passam aqui e me dão umas respostinhas atravessadas para os meus egoísmos, porque sempre me serve.